Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, na cidade de Xaxim, Santa Catarina, e assim como a praticamos na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. Nesta série de vídeos, estamos estudando a história da mediunidade. No vídeo anterior, estudamos sobre os anjos caídos, sobre a vinda dos espíritos do planeta chamado Capela, da constelação de Cocheiro, e nesse vídeo nós vamos estudar sobre a mitologia e a evolução que teve na prática de magia e na formação das religiões. Vamos lá? E os pretos velhos trazem a mula Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. Os seres humanos na época primitiva não tinham condições cognitivas de entender o plano espiritual. Para tal, os espíritos protetores, bem como as sociedades mais evoluídas como a egípcia, criaram a mitologia, através da qual o ser humano primitivo poderia compreender melhor, mensurar os fenômenos. Em diversas faixas da natureza e através dos instrumentos dos médiuns que existiam na época, os protetores, a espiritualidade maior das famílias, dos povos, das tribos e até das nações incentivavam todas as formas de progresso. A agricultura, o pastoreio, a indústria, as artes. Esses espíritos, esses gênios familiares, dariam origem a essa mitologia, só que eles foram compreendidos como deuses. É isso que ocorreu. A mitologia surgiu na interpretação que o homem teve desses espíritos superiores como seres divinos. Então o homem passou a tratar, o homem não conseguiu dissociar o fenômeno natural de uma personalidade. Assim, o homem passou a tratar o fenômeno da natureza como sendo a obra de deuses. Da mesma forma, as manifestações espirituais através dos médiuns também eram consideradas como sendo manifestações divinas. Espíritos familiares, espíritos protetores da coletividade, se manifestavam incentivando o progresso, mas também outros espíritos se manifestavam. E esses outros espíritos, como estudamos até aqui, também tinham poder, também tinham conhecimento sobre a ciência espiritual e sobre os segredos da natureza. Ambos os dois, espíritos benevolentes que auxiliavam o progresso, assim como espíritos que lutavam para manter o seu reinado, o seu interesse próprio, ambos os dois foram interpretados como seres divinos. Assim surgiram os mitos, as práticas religiosas. Essas práticas sistemáticas regulavam a devoção ao divino. Através da reunião de muitos em torno de um conjunto de crença, se originavam as comunidades religiosas. O mito gerou a prática. Por exemplo, das oferendas para acalmar os deuses. A repetição da prática criou um costume. Por exemplo, oferendar aos deuses para ter boas colheitas. Esses costumes se repetiram e deram origem às tradições, como o calendário de festividade, e essas tradições deram vida ao que nós chamamos de cultura. Agora, com a influência desses espíritos, também a prática de magia sofreria uma influência que levaria para um salto evolutivo. Através da mediunidade, o plano espiritual iria agora influenciar a humanidade através da prática de magia, fazendo uso de larvas astrais, cascões, formas de pensamento. Mas afinal, o que é isso? Os seres humanos da época primitiva não tinham condições cognitivas de entender o plano espiritual. Para tal, os espíritos protetores, bem como as sociedades mais evoluídas, como a egípcia, criaram uma mitologia através da qual o ser humano primitivo poderia compreender e mensurar os fenômenos da natureza. Em diversas faixas da natureza e através
dos instrumentos mediúnicos disponíveis na época, os espíritos protetores das famílias. Povos e até nações incentivavam todas as formas de progresso, agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. Esses espíritos familiares dariam origem à mitologia, pois eles foram compreendidos como deuses. Então o homem passou a tratar os fenômenos da natureza como sendo obra de deuses. Os espíritos mais elevados da humanidade usavam os elementais para administrar os fenômenos da natureza. Mas o homem interpretou que a manipulação dos elementais, um espírito que pudesse fazer a manipulação dos elementais, também era um deus. Então, como estudamos anteriormente, o homem pode fazer a manipulação dos elementais, não na proporção que a espiritualidade superior faz quando governa, por exemplo, as águas do mar, os mares do nosso planeta. Mas o homem pode, através do conhecimento de magia, manipular a água salgada para fazer um trabalho, por exemplo. Mas os espíritos primitivos não conseguiam discernir em que os seres divinos superiores à raça humana eram aqueles que governavam a Terra. Mas os espíritos que usavam os médiums para fazer trabalhos, práticas de magia, eram apenas espíritos como o ser humano, apesar de serem mais evoluídos, mas não ao ponto de serem deuses. E dessa forma que as manifestações espirituais, através dos médiuns, foram consideradas como manifestações divinas. Espíritos familiares que se manifestavam incentivando o progresso, também passaram a ser considerados deuses. Mas espíritos que tinham interesse menos edificante, também foram divinizados. Espíritos que se manifestavam para tirar proveito próprio, para fazer o intercâmbio com o médium na troca de favores, também foram considerados deuses. Assim surgiram os mitos e as práticas religiosas. Essas práticas sistemáticas regulavam a devoção do divino, através da reunião de muitos em torno de um conjunto de crença das quais originaram as comunidades religiosas. O mito gerou a prática, por exemplo, das oferendas para acalmar os deuses. A repetição dessa prática criou um costume. Por exemplo, oferendar aos deuses para ter boas colheitas. Esses costumes se repetiram e deram origem às tradições religiosas, como o calendário de festividades. E isso deu vida a uma nova cultura. Se agora, com a influência dos espíritos vindo das estrelas, a humanidade ia sofrer uma evolução, a prática da magia, que era a magia elementar, agora também sofreria um salto evolutivo. Aqueles espíritos inferiores que praticavam magia, que tinham interesse de usar os médiums para tirar proveito próprio, agora também passariam trariam consigo um conhecimento de práticas mais avançadas e mais evoluídos. Através do uso dos médiums, esse plano espiritual inferior iria influenciar a humanidade através da magia, fazendo uso, por exemplo, de larvas astrais, cascões e formas pensamento. Mas afinal, o que é uma forma pensamento? Ou um cascão? Ou uma larva astral? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Bom